Olá, já estamos de volta e agora nós iremos falar sobre o coronavírus. O que importa neste momento é garantir a saúde das pessoas. Sobre este assunto eu converso agora com o médico Paulo Mesquita. Olá, doutor, quais são os cuidados que nós temos que ter neste período? Eles são basicamente de 3 naturezas e são medidas preconizadas pelos órgãos oficiais, que são o Ministério da Saúde do Brasil e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Eu preciso falar isso no começo, porque um dos problemas que nós estamos vivendo atualmente é um excesso de informação que gera, às vezes, muita confusão, tá? Então, assim, é imperioso, é muito importante seguir as recomendações do Ministério e da Secretaria. Quais são essas manifestações? São de 3 naturezas. Um que a gente chama de distanciamento social, uma segunda que a gente chama de toalete respiratória e uma terceira que é uma higienização muito cuidadosa, muito meticulosa das mãos. São esses 3 pontos que formam o tripé da prevenção da infecção pelo Covid-19. Doutor, então é importante a pessoa lavar as mãos com sabão, né? Com água e sabão. Com água e sabão ou com álcool gel. O álcool gel, em determinadas situações, quando você não tem uma pia com água corrente, nem com sabão, nem com papel toalha disponível, o álcool gel pode fazer esse papel de substituir até que você encontre no local de trabalho, onde você estiver, um local onde haja pia e você possa fazer a higienização com água e sabão. E quem deve usar máscara? Isso é uma polêmica muito grande, eu vou tentar explicar rapidamente, tá? A máscara dá uma sensação de segurança para quem usa, porque ela sente como se fosse um escudo, tá? Mas a máscara não substitui as outras medidas. Quem usa a máscara se sente protegido, mas a máscara tem que ser usada pelo doente no hospital. A fonte da infecção que precisa usar. Os expostos podem usar, a máscara não faz mal, mas a máscara não deve dissuadir as pessoas de tomar as outras medidas, principalmente a higienização das mãos e a toalete respiratória. E a questão do exame? Existe exame, o exame deve ser feito nos casos suspeitos. Então, existem alguns critérios que os médicos observam para classificar uma pessoa como caso suspeito de coronavírus. Precisa ter febre, precisa ter tosse, precisa ter coriza, garganta inflamada. E no momento atual, nesse que eu estou te dando hoje essa entrevista, precisa ter ido em alguma região onde o vírus está circulando. Então, ele já circula no Brasil, na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Ou a pessoa viajou para fora, para a Europa, ou para a China, para a região da Ásia, né? Doutor, é importante evitar também ficar em lugares muito fechados, com muita gente, não é mesmo? Sim. Essa é a primeira, então eu vou relembrar porque isso é importante. Distanciamento social, toalete respiratório, higiene das mãos. Distanciamento social super importante. O Ministério da Saúde do Brasil, ele recomenda evitar locais onde haja aglomeração de pessoas. Não é uma proibição, ele não proíbe isso, mas ele recomenda que se evite aglomerações, tá certo? Isso por quê? É nessas aglomerações, quando você tem muita pessoa junta numa área pequena, que o vírus circula, né? Doutor, uma grande preocupação são os idosos. Sim, as pessoas que têm mais de 60 anos são aquelas que apresentam as maiores taxas de mortalidade por conta da doença. Então, a recomendação atual, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recomenda, por exemplo, que os servidores públicos estaduais com mais de 60 anos não trabalhem em casa, que não saiam para ir ao seu local de trabalho. Por causa disso, para diminuir a circulação de pessoas com mais de 60 anos e, com isso, diminuir a chance deles se infectarem e apresentarem formas graves de doença. E quando o assunto é grávida? Elas também devem se proteger, tomar as medidas, circular o menos possível, se expor o menos possível. E as crianças, doutor? As crianças, a mesma coisa, tá? Mas até agora os dados que foram liberados pela Organização Mundial de Saúde mostram que criança sofre um pouco menos, tem um pouco menos de risco do que idoso, risco de ter forma de doença grave. As crianças devem ficar também um pouco isoladas dos idosos ou não?
A criança pode levar a doença para o idoso, tá? Então, de novo, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo suspendeu temporariamente as aulas em escola de ensino fundamental, ensino médio e universidades, tanto públicas quanto privadas, por causa disso. Tira as pessoas de circulação, o vírus para de circular, você consegue controlar a doença. Isso é crítico, isso é muito importante. A situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação inusitada na história do mundo e do Brasil também. E a gente não sabe para onde isso vai evoluir. Então é muito importante que agora você consiga conter no começo, porque se ela se disseminar, como aconteceu na Itália, por exemplo, aí fica muito mais difícil, né? Doutor, no caso do idoso, então ele deve ficar em casa. E se ele estiver fazendo algum tratamento, ele tem que dar sequência no tratamento dele? Sim, se por alguma razão ele precisar sair de casa, ele tem que sair, tá? Aí não tem jeito, mas para outras atividades, recomendo que ele possa evitar, então o Ministério da Saúde do Brasil usa esse termo, evitar aglomerações, tá? Evitar viagens também, né? Sim, agora não é hora, né? Existe o risco de você viajar para a Europa e não conseguir voltar, sair de lá. Hoje tive notícia de pessoas presas na Espanha que foram, mas não conseguiam achar voo de retorno. Doutor, Imprudente já teve várias notificações? Sim, já houve várias, mas até o momento que eu estou conversando com você agora, não há notícia de nenhum caso confirmado. Tem vários casos suspeitos, mas confirmado ainda não há. Doutor, então qual a principal dica que o senhor pode deixar para as pessoas de casa? 3 dicas. Distanciamento social, então infelizmente isso é muito antipático dizer, mas cumprimentar sem dar a mão, sem dar o beijinho, manter esse afastamento. A gente chama isso de distanciamento social. Toalete respiratório, então cobrir a boca quando for tossir ou espirrar, tá? Usar lenço de papel descartável se for ter que espirrar, suar o nariz. Se não tiver jeito nenhum, assim, usar o cotovelo para fazer isso, tudo isso para tentar evitar a disseminação de gotículas no meio. Então, distanciamento social, toalete respiratório e higienização das mãos. De preferência, se você for sair, levar o seu álcool gel no bolso para manter suas mãos limpas. Doutor, só para o pessoal de casa entender, então qual a diferença do coronavírus para uma gripe? Então, gripe é um nome que a gente dá para uma síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas, mas que pode ter várias causas diferentes, tá? O vírus da gripe, que a gente fala, é um outro vírus, cuja vacinação começa agora dia 26 para idoso, que é o vírus influenza. O vírus influenza, que é outro vírus, é como se fosse outro bicho, para esse tem vacina, para esse tem tratamento, tá? E é muito importante que todos os idosos e todos os profissionais de saúde, que vão ser as populações vacinadas agora, tomem essa vacina contra o vírus da gripe. Não é contra o corona, mas ajuda a combater o corona também. Doutor, qualquer pessoa deve procurar o hospital? Não. As pessoas que tiverem sintomas leves de resfriado, que não estiverem com febre, que não estiverem com muita tosse, com muita falta de ar, devem esperar em casa ou procurar atendimento em unidades básicas de saúde. Um dos grandes problemas da pandemia do Covid-19 é quando muita gente procura o hospital ao mesmo tempo, porque aí faz com que haja transmissão para quem está lá por outras razões na sala de espera e pode facilitar ainda mais a transmissão do vírus. Então, o atendimento hospitalar ele fica reservado para as pessoas que têm manifestações graves da infecção. O que é isso? É febre muito alta e principalmente falta de ar. Quando a pessoa começa a ter falta de ar, aí sim ela precisa procurar atendimento médico em unidade de pronto atendimento e para depois ser encaminhada para o hospital. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Com certeza acabou contribuindo muito aí para as pessoas de casa. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Agora nós iremos para um rápido intervalo comercial e na sequência nós iremos falar sobre cosméticos veganos. Não saia daí, eu volto já.
Hoje a Dida Ferramentas é concessionária Elite Steel. Também somos distribuidor Makita, com venda, locação e manutenção. Dida Ferramentas atua em Presidente Prudente em toda a região e vem facilitando a vida de grandes construtoras, engenheiros, mestres de obras, pedreiros e outras áreas da construção civil. Porque a Dida Ferramentas faz aliança com seus clientes para satisfazê-los. Dida Ferramentas, Avenida Brasil 2508. Depois do médico, o farmacêutico de sua confiança. Quem mora no Mário Amato, Ana Jacinta e bairros vizinhos sabem onde encontrar. Drogaria Total Unidade Drogaria Galindo. Entrega a domicílio de segunda a sexta, das 8h30 às 20h30 e nos sábados, das 8 às 18 horas. Além de medicamentos, perfumaria de qualidade e excelente preço, tem farmácia popular. E atenção, horário de atendimento de segunda a sexta, das 7h30 às 22 horas e aos sábados das 8 às 21 horas e feriados das 8 às 13h30. Drogaria Total Unidade Drogaria Galindo, Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 822, Mário Amato. Telefone 3909-1394. A Flortibetana oferece uma ampla variedade em cosméticos veganos 100% naturais, feito à mão com todo carinho. Entre eles, sombras, iluminador, gloss hidratante facial, hidratante corporal, esfoliante, escalda-pés, desodorante, shampoo sólido e condicionador sólido. Acesse agora mesmo o Instagram e Facebook Flortibetana e saiba mais informações sobre cosméticos veganos e artesanais. Telefone 18 99717 4073. Artesã Natália Stable.